Meus irmãos, a palestra de hoje estava prevista para o tema Orai e Vigiai. A palestrante seria a nossa irmã Lorena, mas os nossos mentores tinham uma ideia diferente, tinham uma programação diferente para a gente. Então, o nosso irmão Júnior, com muito carinho, muito amor que tem pela casa, nos socorreu. A palestrante de hoje teve um pequeno imprevisto, e o Júnior, como sempre, como já disse aqui, com muito amor pela casa, vai fazer as vezes de hoje, vai nos brindar com a palestra dele, que é sempre muito boa, sempre muito aprazível de ouvir. Meu irmão, você tem... Essa encarnação não dá. Gente, mas agora vamos falar sério, hein? Jesus não colocou essas duas palavras, esses dois verbos, juntos à toa. Quando ele disse orai e vigiai e orai, né? Ele quis dizer que a melhor maneira de você se manter em vigília é a oração. Se não, vejamos, vocês lembram que a gente sempre fala que a oração é a ferramenta mais maravilhosa que a gente tem à nossa disposição 24 horas por dia. Você pode fazer uma oração quando você está indo para o seu trabalho, ou dirigindo, ou pilotando a moto, ou no ônibus. Na hora que para o sinal, que você tem que ficar esperando o sinal abrir, você pode fazer uma oração, lembrar de alguém que está precisando. Você pode fazer uma oração pela paz no mundo, pela paz no Brasil, que a gente precisa. E quando você está orando, automaticamente você está se vigiando. A vigília tem que ser constante, né? A vigília tem que ser na hora que você está no trânsito, que você leva uma fechada para você não xingar. Eu gosto de citar sempre o que Mahatma Gandhi falava, né? Você ficar com raiva, essa é para nós, viu, Arsênio? Você ficar com raiva é você estar se punindo pelo erro do outro. Porque quando a gente fica com raiva, quando a gente fica encolerizado, você joga enzimas negativas dentro do seu corpo físico que depois vão para o seu corpo espiritual. Toda vez que você fica com raiva, com mágoa, todo sentimento negativo, você está se aplicando. Isso não é só espiritualmente não, tá, gente? A física quântica já está mostrando isso e a medicina já está mostrando isso. Nosso corpo é um vulcão de enzimas e hormônios. Quando você se sente vitimizado, quando você se sente prejudicado, quando você se sente injuriado, quando você fica nervoso, você produz enzimas que fazem mal para o seu corpo físico. E o que faz mal para o seu corpo físico vai atingir o seu corpo espiritual. O que atinge o seu corpo espiritual atinge o seu eu eterno. É muito importante a gente saber disso. Orai e vigiai. Vigia seus sentimentos. Vigia aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando para frente, aquilo que você está dando para o mundo. A maneira como você chega no ambiente já mostra a energia que você está trazendo. Procure ser aquela pessoa que chega no ambiente, as pessoas falam assim, nossa, que bom, chegou o fulano. Nunca seja aquela que a pessoa chega no ambiente e fala, nossa, chegou o fulano. Né, dona Maria? O palestrante falando parece que é fácil, né? Mas não é fácil. Não é? Não é fácil, mas a gente tem que lutar para isso. A gente tem que lutar para que seja essa pessoa do bem, essa pessoa que vai fazer uma coisa legal e que chega trazendo energia positiva. Quando a gente fala vigiai e orai, Jesus quis dizer o quê? A gente está vigiando os nossos pensamentos o tempo todo, vigiando as nossas palavras, vigiando as nossas atitudes. Uma coisa simples.
faça aquilo que, se de repente você fica sabendo que aqui tem um Big Brother, que está todo mundo vendo o que você está fazendo, você não vai se envergonhar. É simples. Se de repente alguém conseguisse invadir o seu pensamento de 30 segundos atrás, você ia se envergonhar do que você estava pensando? Você ia se envergonhar do que você estava planejando? Você ia se envergonhar do que você externou para o mundo? Porque, na verdade, em verdade vos digo, a gente vive nesse Big Brother sem saber. Porque um dia você vai estar num lugar, um dia você vai estar num ambiente onde as pessoas que vão estar nesse ambiente vão saber de todos os seus pensamentos, atos e palavras. Ninguém vai estar lá para te julgar, mas a sua consciência vai te julgar. A sua consciência vai te falar o que você costumava pensar quando ninguém sabia que você estava pensando. Quando você pensava que era só você que estava pensando. Quando você pensava que era só você que ia saber daquele pensamento seu. Então a gente tem que estar sempre procurando, na vigília, na oração, saber o que é que você está fazendo. Sábado agora a gente foi num centro e graças a Deus minha mãezinha mandou um recado para mim, falando que está lá morando numa colônia e que sempre que pode ela acompanha os trabalhos que a gente realiza aqui. E falando da importância da gente nós que temos a consciência das realidades espirituais. Minha mãe falou bem claro. Falou, estava aqui ouvindo suas palavras, emocionadas, sabendo do quanto é importante você conscientizar as pessoas da realidade espiritual. Ou seja, em outras palavras, a minha mãe falou para mim assim, é isso aí que você está falando mesmo. Mais um motivo para você se vigiar. E aí ela falou uma coisa que eu achei importante, eu tinha pedido uma comunicação para a mãe do meu filho, e ela falou que a mãe do meu filho não podia comunicar, estava em outra colônia, mas que ela está bem. E aí eu lembrei de uma história muito interessante, que eu já contei algumas vezes aqui, mas algumas pessoas não ouviram, e a gente sabe que tem sempre espíritos diferentes. Aconteceu um fato muito interessante com a mãe do meu filho e a avó do meu filho, mãe dela. Um dia, uma noite, eu ia tocar numa festa lá no Goiânia Golf Club, que fica em frente ao cemitério memorial, lá para saída para Bela Vista, né? Não é? Para cá, né? E aí, gente, aconteceu uma coisa muito interessante, que na hora que eu cheguei, que eu passei em frente ao cemitério, eu lembrei que fazia muito tempo que eu não rezava por elas. Eu gosto sempre de estar rezando pelas pessoas, e principalmente por quem eu sei que já passou para o lado de lá e que precisa muito de orações da gente. Aí, nesse sábado à noite, eu lembrei, né, que tinha que fazer uma oração por elas. Aí eu entrei lá no Goiânia Golf Club, fiz uma festa, e na hora que eu voltei da festa, eram as 2h da manhã, eu passei em frente ao cemitério, entrei naquela rua do Alteral, parei em frente ao cemitério e fiz uma oração por elas. Rezei um tempinho lá por elas, rezei um bom tempo, pedi muito, conversei muito com elas. E aí, no domingo de manhã, a Cidinha não tem não, tá? Tem um centro aqui na Vila Galvão, que eu trabalhei durante muito tempo lá, no domingo de manhã. Hoje eu não vou mais por causa do meu filho, o horário não está batendo mais com o horário que eu preciso ficar com o meu filho. Mas eu trabalhei muito tempo nesse centro, no domingo de manhã, fazendo o trabalho que a gente faz aqui na quinta-feira, de assistência espiritual para os espíritos desencarnados. Então, recapitulando, às 2h da manhã eu fiz essa oração para a mãe do meu filho e para a avó do meu filho. Quando foi no domingo de manhã, no trabalho que a gente faz, onde os médios conseguem receber mensagens do mundo espiritual, uma delas foi lá agradecer a oração.
Então mostra que aquilo que a gente está estudando aqui, olha, eu falo sempre, nós que somos da doutrina espírita, a gente é mais devedor do que os outros. Porque a nossa estrada é muito bem sinalizada. E tudo que a gente estuda na doutrina espírita, antes Jesus tinha falado. Então a doutrina espírita veio tipo assim, explicitar tudo que Jesus já havia falado. Quando Jesus disse a cada um segundo suas obras, vem André Luiz e fala ação e reação. Plantio e colheita. Quando Jesus fala, diga-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és, aí vem a doutrina espírita e fala o quê? Da sintonia, dos espíritos que te acompanham, dos espíritos que estão com você. Se tem espíritos ainda te atacando, é porque você está dando margem para ser atacado. Você não está orando e está vigiando. Então, nesse dia, a hora que a médium falou, eu fiquei louco, né? Eu arrepiei na hora, assim, porque a médium veio e falou, quem está falando aqui é fulana de tal, a mãe do Renan e Isabela. Eu vim te agradecer, a gente precisa muito de orações. E ontem a gente sentiu muito bem quando você rezou por nós. Daí você vê a importância que tem a oração. E muitos de nós só rezam um pouquinho antes de dormir, adormece rezando, nem fez a oração direito, já dormiu. Acorda no outro dia, não se lembra de agradecer porque acordou. Gente, está encarnado nesse momento na Terra, é muito mais importante do que você tem ideia. Porque a gente está num momento de transição planetária. A gente está num momento em que as pessoas que conseguirem sintonizar com a quinta dimensão, a Terra estava na terceira dimensão e está passando para a quinta dimensão. Quem não conseguir sintonizar com a quinta dimensão, quem não conseguir verdadeiramente amar, tolerar, vigiar e estar num pensamento bom, quando você desencarnar, você não vai conseguir ficar na Terra. E muito provavelmente a gente vai para um mundo muito primitivo, quem não conseguir ficar na Terra. E nós estamos tendo a nossa última chance, estamos encarnados nesse momento. Quem desencarna fala o quanto é difícil conseguir uma vaga para estar aqui na Terra encarnado. E a gente já está aqui. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter essa consciência. Que a gente está num momento aqui muito importante em que cada ato, cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada sentimento que você dá para o mundo, volta para você. E é justamente isso que vai te mostrar lá na frente se você construiu um caminho para ficar aqui ou um caminho para ser deportado para outro planeta. Só depende de cada um de nós. A gente tem que ter essa consciência. Só depende de cada um de nós. Então a gente tem que ter... Primeira coisa que a gente tem que ter, confiança em Deus e confiança de que tudo que a gente está estudando é verdade. Quando a gente vem para um centro ouvir um pouquinho da palavra de Deus, a gente está aqui também se curando. É muito importante falar isso para vocês. Quando a gente entrar naquela cabine de passe lá para receber o passe, a gente está recebendo o trabalho dos irmãos, o amor dos irmãos impondo a mão na gente. Mas para você receber esse amor que os irmãos estão aqui para te dar, você tem que estar em sintonia com o bem. Tem um livro do André Luiz, A Caminho da Luz, que faz uma passagem que eu acho fantástica. E a gente tem que estar sempre enaltecendo para as pessoas. Vou falar de uma maneira bem didática para a gente ficar apenas a pegar o que é positivo da mensagem. Lá no mundo espiritual, quando a pessoa desencarnou, alguns estão em lugares de sofrimento. Está passando um momento difícil. E aí, espíritos de luz vão lá resgatar essas pessoas. E o lugar é um lugar muito difícil. Aí os espíritos de luz jogam uma rede fluídica espiritual para que os espíritos consigam agarrar nessa rede, para que eles resgatem
esse pessoal que está em lugares difíceis. Tem uns espíritos que põem a mão na rede e eles seguram na rede. E a rede leva ele. Tem uns espíritos que passam a mão na rede assim, ó, e a mão dele não consegue segurar na rede. Sabe por quê? Sintonia. Tem gente que quando está passando um sofrimento, errar todo mundo erra. Mas uma coisa é a pessoa errar e ele ter a consciência, nossa, realmente eu errei, meu Deus me perdoa, eu quero mudar. Agora tem gente que fala que quer mudar só para conseguir sair daquela situação, mas ele não quer mudar. E Deus sabe quando você quer mudar e quando você não quer. Uma coisa é a pessoa errar com você e olhar para você e falar assim, me desculpa, eu errei. Outra coisa é a pessoa errar com você e virar para você e falar assim, então tá bom, desculpa, tá? Eu errei, beleza? Então tá bom. Tipo assim, eu só falei que eu estou errado para você calar a boca. Aí você não consegue segurar na rede, meu. Aí aquela rede vai embora, aquela pessoa vai embora, você fica para trás. Porque Deus sabe o que está dentro do seu coração, o que está dentro da sua mente. Se você realmente reconhece que você errou e se você realmente quer mudar. Se você realmente quer ser outra pessoa. Aqui é um centro que oferece trabalhos de curas maravilhosos, porque tem muito bem assistido, tem espíritos maravilhosos, os médiuns são trabalhadores, estão aqui com o intuito de te ajudar. Mas se você não se ajudar, se você não quer melhorar, não adianta. Você vai gastar o seu tempo à toa e o tempo dos médiuns também. Eu sempre gosto de dar o exemplo de quem queimou a mão numa panela quente. Aí você vem aqui como se fosse um hospital de queimadura, que vai colocar um bálsamo na sua mão, vai colocar um gás, vai fazer aquele tratamento, aquele curativo na sua mão. Só que você tem que entender que se você sair lá fora e for de novo colocar a mão na panela de quente, vai queimar de novo. Então você tem que mudar a sua atitude. Tem que mudar o seu pensamento. Como é que é seu nome, cara? Você? Pedro? Vou fazer uma música agora que chama Pedro, para você ver que legal que é. Sua mãe que está do seu lado? Melhor amiga que você tem. Sua mãe. Conversa sempre com ela, ouve sempre a mãe. A mãe é a melhor amiga que a gente tem. Ouve sempre sua mãe. E se algum dia você fizer uma coisa errada, conta para ela logo. Ela não vai te bater, não. Ela vai ficar brava. Mas ela vai te entender e vai te ajudar a consertar o erro que você fez. Nunca esconda nada da sua mãe. Porque ela está na vida para te ajudar. Ela recebeu a missão lá no céu de ser sua mãe para te ajudar. Por mais brava que ela seja, toda mãe é brava, não tem jeito. Mas quanto mais atentada a gente é, mais brava ela é. A minha mãe era muito brava, nossa senhora. Mas eu era um santo. É porque ela era brava mesmo. Então a gente tem que ter sempre a mãe como a melhor amiga da gente. Mãe e pai, os melhores amigos que a gente tem. Então põe isso na sua cabeça, Pedro. Procura ser sempre uma pessoa do bem, uma pessoa boa. E se cometer algum erro, conta para sua mãe. Melhor coisa que você faz, conta para ela. Não deixa ela ficar sabendo por outra pessoa não, porque aí que você vai ver que ela é brava. Fala a verdade. Errar a gente erra. Só que a gente, falando a verdade que a gente errou e querendo mudar, a gente muda. O mais importante para a gente consertar um erro, primeira coisa é você ter consciência que você errou e você mudar. Isso é o principal.